Sempre fiquei intrigado sobre o que é a música. Por que nós, seres humanos, gostamos tanto de música? Por que crianças que ainda não sabem falar, quando escutam alguma música, tenta se balançar no ritmo dela? Nas religiões a música é bem presente e no cristianismo ela representa o louvor para Deus. Os cristãos falam que a música era utilizada pelo suposto anjo que caiu do céu, que Deus teria criado ele bom, e aí ele era responsável por orquestrar toda a equipe de louvor, e aí esse anjo se rebelou e caiu do céu. É uma história contada pelos cristãos. E aí o argumento usado pelos cristãos é que a gente gosta tanto de música porque a gente compunha boa parte desses seres celestiais que louvavam, que usavam a música para louvar a Deus. E aí a gente sentia prazer em cantar a música porque era algo direcionado a Deus. E hoje o nosso espírito se alegra com a música por causa das lembranças do tempo em que éramos anjos de Deus. Pelo menos algumas doutrinas contam dessa forma no cristianismo. Na ciência não se fala muita coisa, apenas diz que a música provoca algumas reações no cérebro, mas não diz o porquê que há essas reações. E já analisei de várias formas, tentei entender e já parei para pensar também quem teria criado a música. Eu creio que ela não tenha sido criada de uma vez só, assim como a escrita e a nossa fala foi sendo aprimorada. Algum toque foi feito e alguém tentou harmonizar aqueles sons e aí foi criada a música que hoje a gente escuta. Mas aí eu percebi que a natureza utiliza o som para se comunicar, os seres vivos. Um leão utiliza o rugido como um som estrondoso, parecido com uma explosão, para causar medo nos seus oponentes. Os cães, todos os animais que tentam amedrontar outro, utilizam um som mais grosso, parecido com o estrondo, para causar medo ao seu oponente. Os pássaros já utilizam diferente, um som mais agudo, mais fino, e isso, ao invés de causar medo, atrai os seres vivos, que no caso seria a fêmea. Então o som provoca alguma reação no nosso cérebro, pelo menos no cérebro de quem escuta, e o cérebro passou então a utilizar não só a ferramenta visual como forma de se comunicar, de perceber as coisas, como a ferramenta auditiva. E no caso da música, o nosso cérebro fica confuso, porque a música, ao menos a música que a gente escuta hoje, produz vários sons ao mesmo tempo e o cérebro não consegue distinguir direito, ele não consegue dizer se é algo mal ou ruim. Na verdade, ele consegue distinguir aquele som como algo não ruim, e então, se não é ruim, pode ser consumido por ele. E ele meio que se atrapalha com os efeitos daquele som e termina sentindo prazer, liberando com isso dopamina. Ele entende que aquele som pode ser utilizado, aquela nota musical nova pode ser utilizada como uma nova forma de comunicação, e para incentivar a gente ir atrás daquela nova forma de comunicação, como já falei que o som estrondoso seria uma comunicação de medo e um som mais fino seria uma comunicação de amizade, de aproximação, ele entende que deveríamos aprender para utilizar e libera dopamina, e acaba que gera um efeito parecido com o utilizado pela droga. Quando você usa uma droga,
lá tem algumas substâncias que mexem no local errado no seu cérebro, e aí libera dopamina e você sente vontade de usar mais. E o som provoca a mesma coisa. A música mexe em alguma coisa no seu cérebro que provoca a liberação de dopamina, e aí você quer escutar mais músicas por causa disso. Ou seja, os sons da música mexem em alguma coisa no seu cérebro e libera dopamina. É como para você entrar por uma porta, você utiliza a fechadura e o trinco. E por um acaso alguém, ao invés de entrar pela porta usando a fechadura e o trinco, vá lá na dobradiça e desmonte ela. Não é a forma adequada para entrar pela porta, mas você também consegue entrar. Então a música libera, não é proposital, é algo meio que casual, e ela termina liberando dopamina por causa desse efeito que a música tem no nosso cérebro. E aí, o que vocês acham?